Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, da parte de projetos de automação, o penúltimo vídeo, da série desse projeto que a gente vem analisando, A gente verificou ali todo o passo a passo dele e hoje a gente vai falar sobre os elementos de entrada e saída aqui do CLP, né? No caso, quando a gente fala sobre elementos de entrada, são os elementos que vão gerar um sinal em pelo menos uma das entradas, ali de CLP, ou o projeto, esse sinal ele já vai estar ali chegando nessa entrada, exemplo para uma botoeira normalmente fechada, ou ele vai ficar dependendo exatamente da ativação de uma botoeira ali normalmente aberta. Obviamente não, o elemento de entrada não é só botoeira, ou seja, qualquer elemento que possibilite, essa entrada ali de sinal, Então, os mais comuns acabam sendo botoeiras e sensores, ali como elementos de entrada. Nesse caso, para esse projeto aqui, só ficaram as botoeiras, duas botoeiras normalmente abertas e a botoeira de emergência, A botoeira B1 e B2 que aqui a gente está vendo, elas servem exatamente para a questão do avanço e retorno ali do cilindro, do cilindro pneumático. E aí um detalhe importante, quando se ativa um desses elementos, que o sinal chega ali no CLP, ele é um sinal que ele vai ser comutado, de acordo com o programa que está ali inserido, o programa que foi executado ali do projeto. No nosso caso, o programa é esse aqui, e aí conforme a lógica do programa, é que as saídas elas vão ser ativadas. Só que tem um detalhe importante, Exemplo, nesse caso aqui, desse modelo aqui do logo da Siemens, a corrente que está chegando aqui na entrada, ela vai ser só o sinal mesmo, Ela não vai passar, por exemplo, desse ponto de entrada até a saída, Vai ter a chegada do sinal, um sensor ali de tensão, algo do tipo, mas a alimentação para os elementos de saída, elas estão vindo diretamente da própria saída. Pode observar que essa simbologia aqui ela representa exatamente um contato aberto. Então, por exemplo, essa alimentação que está vindo lá da fonte, observa que ela está chegando aqui, ó, nesse ponto, e aqui a gente tem exatamente um contato do tipo aberto. Então, quando a lógica do programa indicar que esse contato ele venha a ficar fechado, o que é que vai acontecer? A corrente aí sim ela vai passar por esse ponto e vai chegar ali na saída. Então pode ver que as três saídas que a gente está utilizando, que são as duas bobinas solenoide e essa sinaleira aqui, todas elas têm um ponto de alimentação, ou seja, tensão chegando ali naquele ponto específico, mas eles estão bloqueados por causa desses contatos abertos e aí eles vão fechar esse contato de acordo com a lógica ali do programa, que vem a ser executado. E aí é sempre importante ficar atento com o tipo de ligação do CLP que você está utilizando. Então aqui ele só vai pegar o sinal e o contato ele vai estar vindo aqui por baixo, tanto que esse modelo aqui específico, esse tipo de modelo é muito chamado de relé programável, relé de contatos, por causa dessa lógica ali da ligação do mesmo. Um detalhe importante nesse modelo aqui, muita gente pergunta se tem como programar direto nele sem fazer alimentação via cabo de dados, E sim, ele tem como fazer trabalhar a parte de programação direto no CLP sem precisar, do auxílio ali do computador, do software, do programa ali do CLP. Dá para você fazer esse programa direto ali na tela dele agora. É um pouco trabalhoso, a questão ali de teclando, especificamente ali na tela do CLP. É bem mais prático, bem mais tranquilo fazer ali no computador. Agora, programas mais simples, dá até para você fazer tranquilamente. O logo da Siemens, eu já utilizei ele várias vezes, eu nunca vi a questão da programação direta no display dele, a programação ladder. Nativamente, pelo que eu já utilizei ele, só vem bloco. Existem outros modelos, outros fabricantes que vêm já com o ladder, já nativo ali para programação.
eu acho bem mais prático programar em ladder, né, na tela do display do que diretamente no computador, né, mas aí fica a observação. No caso, no software desse CLP, desse relé programável, né, no software dele, do logo, você tem as duas opções, né, fazer a programação em ladder ou bloco, e ele tem uma função até bem interessante que você consegue converter. Se você fizer lá o programa em ladder e abrir a aba, a gente vai ver até num vídeo extra que eu vou fazer sobre o software dele, né, dá para você clicar lá na sequência e ele faz a conversão, né, de ladder para bloco e vice-versa, né, dá para fazer tranquilamente. Aqui no software do Cadissimo, você tem a função de programar, deixa eu abrir aqui, que é essa aqui, ó. Você tem a função de programar ladder, né? Ele traz aqui alguns blocos, né? A maioria de temporizadores. Você tem a função de programar também em bloco. E ele tem também a de GraphSet, que é essa terceira aqui, né? Então você tem essas três opções aqui para trabalhar essa parte do programa, né? Para aplicada ali ao CLP. No caso, esse programa aqui está em ladder, aqui na sequência. Então, aqui você tem os elementos de entrada, aqui você tem os elementos de saída. Referente aos elementos de saída, eu vou destacar esses dois componentes aqui, que é exatamente a bobina solenoide, né? No caso, são duas, né? E esses elementos aqui, eles estão representados exatamente aqui, né? Que é o que muitos estudantes têm dificuldade, às vezes, de interpretar a questão da como os elementos eles acabam interagindo, né? Por exemplo, num sistema como esse eletropneumático, né? Então, nesse caso, a válvula direcional ela está indicada, né? Seria uma válvula 5 duas vias com duplo solenoide, né? Então, cada um desses elementos aqui, né? Você tem aqui, ó, o S1, o S2, eles são elementos que são ligados individualmente e aqui representa a indicação dele. Eu gosto do diagrama de bloco exatamente que dá para a gente poder fazer essa análise, né? Então, por exemplo, aqui está o CLP, está vendo aqui aquele cabo da alimentação do positivo, né? Está tendo aqui a derivação dele, como a gente já tinha falado, mas observa que essa saída Q1 e Q2 que estão aqui presentes, Q1 e Q2 estão indo aqui para a solenoide. Observa que na indicação dele, os cabos eles estão indo exatamente para o que seria, entre aspas, ali a solenoide real, né? Então, tanto para, no caso, para as duas mudanças, né? Posição 1 e 2 ali do bloco de válvulas, né? Então, aqui está de fato a integração, diminuir aqui o zoom para a gente ver completo. Aqui de fato está a integração com o bloco de válvulas, né? Ou seja, quem vai comandar se a pressão pneumática vai para a câmara traseira do cilindro ou para a câmara dianteira do cilindro é exatamente essas solenoides que mudam ali de posição de acordo com o programa que está ali no CLP, né? Então esses elementos aqui acabam fazendo essa integração aí e exatamente o sistema acaba se enquadrando ali numa ação eletropneumática, né? Então é basicamente a alimentação dessa solenoide que vai fazer com que ocorra a mudança da posição da válvula e o cilindro ele vá para um sentido ou para o outro, né? E o último elemento aqui de saída é essa sinaleira aqui, que está vindo aqui do Q3, que é a sinaleira da emergência, né? E os elementos aqui de entrada, né? Então tem aqui a botoeira 1 e a botoeira 2, inclusive aqui eu estou verificando que está com uma coisa errada aqui no bloco, porque são duas botoeiras normalmente abertas, né? Você já pode ver aqui que é 1314 e 1314, né? Então já vou pegar aqui essa botoeira e já vou fazer aqui a mudança, né? Ali para essa daqui, que aqui no caso, como está 11 e 12, né? Está indicando como se fosse uma botoeira normalmente fechada, mas no caso não é uma botoeira normalmente fechada, é uma botoeira normalmente aberta. Isso é super importante para a operação ali do CLP, porque se você fizer a indicação, por exemplo, de fosse uma botoeira fechada,
né, a gente teria problema porque o sinal ele já ficaria direto ali na operação. Você diz, pode ter uma botoeira fechada ali na operação? Pode, né? Só que a lógica do programa ela tem que estar condicionada exatamente para isso, né? Então tá lá as duas botoeiras normalmente abertas, né? Conforme está aqui o descrito no projeto, né? Então duas botoeiras abertas, inclusive aqui na botoeira de emergência, que tem os dois contatos juntos, né? Ou seja, o aberto e o fechado. Observa que a ligação está só aqui no aberto, né? Então de fato aí garantindo lá a lógica do programa. E aí no caso é basicamente isso, né? Essa reguinha que está aparecendo aqui é uma régua para o negativo, né? Então pode vir que existe um cabo que está vindo aqui desse ponto, ele está alimentando essa régua aqui, e aí no caso os elementos que estão conectados aqui acima, todos eles estão recebendo aí esse ponto aí do negativo, né? E aqui no caso tem mais duas saídas, uma está indo lá para a alimentação do CLP e a outra aqui, né, que seria essa aqui, ela está vindo lá para a saída das sinaleiras ligadas aos sensores, tá bom? Então é basicamente isso. No próximo vídeo a gente vai falar aqui sobre o programa e aí a gente finaliza esse ciclo, tá bom? Então é isso, valeu!